Olá, a partir de agora está começando mais uma edição do programa Unifra Entrevista e o tema do Unifra Entrevista desta semana é sobre o cinema brasileiro. O cinema brasileiro que completa aniversário sempre no dia 19 de junho. E para falar sobre esse assunto com a gente está aqui o professor Alexandre Macari Ferreira, professor do curso de História do Centro Universitário Franciscano. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por estar aqui no Unifra Entrevista. Eu que agradeço o convite, Rogério, é sempre um prazer participar aí com vocês. Legal, que bacana. Professor, a gente vai falar sobre cinema brasileiro e eu quero puxar aquela questão da produção cinematográfica nacional, o surgimento dela, professor. Se a gente pegar um pouquinho da história, aí for traçar um período, aí, um espaço, a gente vê que há um incipiente surgimento ali no finalzinho do século XIX, né? 1896, 1897, né? Por que a nossa indústria, professor, nunca foi tão forte a ponto de ser igual à indústria norte-americana? Talvez porque começamos depois deles? Até não vejo bem por aí, Rogério, porque veja só, desde que o cinematógrafo surgiu lá na França com os irmãos Lumière em 1895, essa dimensão cinematográfica se espalhou quase uniformemente pelo mundo. E o Brasil, como tu mesmo destacaste, já no fim do século XIX, teve primeiros filmes produzidos aqui em solo brasileiro. Ainda que o interessante é que os primeiros filmes brasileiros tenham sido feitos por italianos, né? Os Irmãos Segreto, no Rio de Janeiro, por exemplo, foram os primeiros que conseguiram fazer essas primeiras cenas urbanas, né? Com a filmagem da Baía de Guanabara. Então, pensando por aí, é claro que é muito difícil a gente olhar e tentar buscar uma justificativa hoje por que o nosso cinema não se equiparou ao cinema hollywoodiano, que é um cinema extremamente bem realizado no sentido da sua produção, do investimento, da indústria que se formou, ainda que, considerando os esforços econômicos, os investimentos existentes no cinema brasileiro, penso que é possível fazer uma história desse cinema no Brasil. Principalmente a partir da década de 30, quando ocorre uma lógica de profissionalização também desse cinema. Perfeito. Agora, se a gente pegar, professor, as primeiras produções, né, elas mostravam muito as paisagens das cidades, ou paisagens de bairros, assim, né, muito do Rio de Janeiro, de São Paulo, né, talvez porque faltava um pouquinho de criatividade ou de estrutura mesmo. As primeiras filmagens, elas eram muito um recurso de captura do momento, do né, que estava acontecendo ali. Então, a ideia narrativa, ela vai ser inserida no Brasil acompanhando um processo histórico também. De imediato que o cinema surgiu, ele também não tinha essa proposta narrativa como questão. Então, só nas primeiras décadas do século XX, que nós vamos ter filmes narrativos baseados em romances do século XIX, o romance do José de Alencar, por exemplo, foram muito filmados nesse proto-cinema brasileiro, né? Então, é claro que a criatividade ela anda junto com o desenvolvimento dessa arte e também com o desenvolvimento da indústria. Então, é lento e gradual, né, o processo de formação narrativa do cinema nacional. Bom, tanto que a gente tem um registro também na história, professor, de que os primeiros filmes de ficção, eles surgiram após o investimento de alguns empresários, né? E eram crimes assim que mostravam, eram filmes que mostravam principalmente crimes, né? E também a comédia. Por que será esses dois gêneros assim, porque chamavam muito atenção? Comédia até para dar risada, propriamente. E o crime porque chocava, porque chamava muito atenção, aquela coisa. É interessante que um dos primeiros filmes narrativos brasileiros, assim, se chamou Os Estranguladores. E tem como lógica fazer uma adaptação de uma matéria de jornal. Então, aí também tem aquela questão do uso da comunicação de massa da época para produzir uma narrativa que, enfim, já tinha uma certa repercussão na sociedade. Então, houve uma adaptação de uma história conhecida, principalmente no núcleo do grande eixo, Rio-São Paulo, e depois, claro que pensar as comédias, as comédias sempre foram muito
motivadoras do cinema nacional, né? Desde o cinema silencioso até recentemente, né? Nós sempre tivemos essa veia cômica bastante destacada. É desse período o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol? É desse período também? Não, Deus e Diabo é da década de 60, Olha né? só. Já é uma outra conjuntura, uma outro conjuntura sistema. política engajada, inclusive. Vamos chegar lá então, professor. Chegaremos lá. Mas no começo do século XX, aí a gente pega também aí 1910, talvez 1915, a gente tem também os primeiros filmes dublados. Acreditava-se, aliás, professor, que o público brasileiro tivesse uma certa dificuldade para acompanhar os filmes dublados, o que não se confirmou. Por que será que isso não se confirmou? Na verdade, até a década de início da década de 30, havia o cinema silencioso, né? Então, o tipo de interação dentro do ambiente das salas de cinema era a partir de cenas musicadas, né? Ou seja, musicadas ao vivo, por uma pequena orquestra, por músicos, ou mesmo por pessoas responsáveis por dublar ao vivo. Então, apenas no início da década de 30 no Brasil é que houve essa operacionalização e também a tecnologia permitiu que fossem feitos filmes falados, né? O primeiro filme brasileiro falado se chama Acabaram-se os Otários. É um tipo de comédia satírica, inclusive. Então, isso no início da década de 30. Veja que é interessante perceber isso, porque conjuntamente com a proposta de fazer filmes falados, tem a questão das salas de cinema terem condições de oferecer essa nova tecnologia e exibi-la. Então, é um processo de desenvolvimento dessa lógica industrial do cinema. Então, já as décadas de 10 e 20, nós temos uma série de filmes feitos, ainda que fossem feitos de uma forma bastante amadora, muitas vezes, né? No período da Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, foram feitos pouquíssimos filmes brasileiros e filmes regionais. Justamente aí que surgem aquela ideia de ciclos regionais do cinema, em que no Rio Grande do Sul, inclusive, se destaca Pelotas, à frente da produção de cinema aqui. De outras cidades, isso. Inclusive até mesmo da capital, isso. Né, professor? Agora, aproveitando essa questão da dublagem, tem também a questão da legenda, né? Isso. E eu sei que o professor costuma acompanhar muito cinema. Tem gente que gosta mais do cinema dublado, tem gente que gosta mais do legendado. Por que essa diferença aí, professor? É mesmo que o cinema, o filme que tem a legenda ali, ele traz aquele som mais dele mesmo e o dublado não é tanto assim? Explica para nós um pouquinho dessa diferença aí. Pois é, Rogério, é algo que eu tenho pensado bastante nos últimos dias, inclusive, porque quando eu penso cinema, eu penso na forma como ele foi concebido, né? Ou seja, se o filme é norte-americano e a produção é em inglês, evidentemente que a forma como vai estar capturada essa cena e produzido o filme, ele é em inglês. Então, o que é feito para os outros países é legendar, como uma lógica de facilitar o acesso e divulgar aquele produto. Quando nós inserimos uma dublagem em cima, ainda que a dublagem brasileira seja de excelente qualidade, a gente percebe que há um tipo de cultura sendo forçada para que tenha-se um tipo de facilitação do público e para que tenha mais audiência. Então é evidente que os filmes dublados, eles são muito cultivados, não só no Brasil. Perde-se talvez aquela questão da cultura regional, é isso, professor? Perde-se, eu acho que até a própria genuidade da obra cinematográfica. Porque, veja, né, em tempos multinacionais, nós temos que pensar que as línguas nacionais, elas são a serem destacadas, né? Então, se nós defendemos tanto a necessidade de aprender, além da língua portuguesa, aprender uma outra língua, uma oportunidade interessante para isso é ver filmes em inglês, escutar música em inglês, ou mesmo filmes em espanhol, né, para que se force um elemento pedagógico, cultural. Quando tu corta isso de cara, e eu creio que até nas escolas, né, que isso tem que ser mais forçado, mais pensado, né, a insistência do docente, do professor, em passar filmes, se vai passar filmes norte-americanos, por exemplo, passar na língua original, independentemente do aluno querer ou não. Ali não é uma questão de querer, né?
Porque tu liga a televisão, tu não tem a opção, muitas vezes, é dublado, direto. Então, na escola, que é um ambiente pedagógico, educacional, eu creio que o uso do cinema legendado é fundamental. Então, é um tema bem polêmico, bem interessante de ser discutido e pensado, sim, porque eu também faço uma comparação, Rogério, né? Por exemplo, com obras literárias. Nós, muitas vezes, vamos ler lá um romance norte-americano traduzido para o português. Nós não lemos no original, certo? Pois é. Então, se nós lemos a tradução, já passa por um crivo de alguém capacitado para fazer essa tradução, mas que certamente vai ter opções de escolha na hora de fazer a tradução. No caso da dublagem, ocorre muito isso, porque a dublagem tem uma carga de interpretação também do dublador. E essa carga de interpretação, ela pode ser alterada, né, conforme o filme, conforme o ator, inclusive, né? A gente vê e associa muitas vezes o dublador lá do Johnny Depp ser o mesmo dublador de outro ator, né? Perfeito. Então ocorre muito isso também. Perfeito, perfeito. E aí cria-se até, de certa forma, a identidade da voz, né? A identidade da voz, né? Mas que no fundo não é bem a voz daquele artista mesmo. Isso. Interessante esse detalhe aí. O Unifra Entrevista vai fazer um intervalo agora de 1 minuto. Na sequência a gente volta para falar mais sobre o cinema brasileiro aqui com o professor Alexandre Macari Ferreira, que é professor do curso de História do Centro Universitário Franciscano. Já voltamos. É um privilégio contar com a sua audiência no Tema é Direito, todas as quintas às 19 horas, que é o programa inédito, e todas as repetições durante a semana. Um programa plural, democrático, em que discutimos assuntos jurídicos e em áreas relacionadas. Se você gosta de música, tem uma banda ou algum trabalho solo autoral e tá a fim de divulgar a sua arte, eu te faço companhia no Estúdio Cultural todas as quintas-feiras aqui na TV Unifra. Estamos de volta com o programa Unifra Entrevista aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. Muito obrigado também para você que está nos acompanhando no Unifra Online, o nosso canal do YouTube, onde você pode também ver outros programas da TV Unifra, não só o Unifra Entrevista, né? O Unifra Entrevista desta semana fala sobre cinema brasileiro. E o convidado do programa é o professor Alexandre Macari Ferreira, professor do curso de História aqui do Centro Universitário Franciscano, a quem nós mais uma vez agradecemos a presença, professor, aqui no programa. Nós tínhamos tocado no assunto da questão da década de 60 do cinema brasileiro, né? Década de 60 do século 20. E ficamos de retomar esse assunto, professor. Vamos retomar ele agora, falando um pouquinho do cinema novo. O surgimento dele foi nesse período aí, né? E ele, de acordo com a história do cinema, professor, ele traz algumas ficções com os neorrealismos, né? Na verdade, mostrou um Brasil que poucas pessoas conheciam. É mais ou menos isso, professor? O cinema novo, ele é, de certa forma, uma resposta também aos tipos de filmes brasileiros que eram feitos até então, que eram chanchadas, filmes musicais, leves, cômicos, muitos deles paródias de filmes norte-americanos, e o cinema novo veio com uma postura mais social, mais engajada, que procura se inspirar em algumas vertentes cinematográficas, como o neorrealismo italiano, que tu destacaste, né? Também com a Nouvelle Vague francesa. Então, a forma como o cinema novo ele é produzido a partir da década de 60 é uma resposta a esse cinema velho, que é o cinema da chanchada, por isso que se denominou cinema novo, né? Porque é uma resposta a esse cinema velho, e também porque traz as questões políticas, sociais brasileiras de uma forma bastante incisiva. O que, por um outro lado, né, é bastante polêmico no sentido da sua recepção pelo público, né? O público estava acostumado às chanchadas e também alguns filmes norte-americanos mais leves. E quando vem filmes mais sérios, mais complexos, isso tem um baque na audiência. Um choque, né? Isso. Desse período aí, professor, dá para destacar alguns filmes, Vidas Secas, por exemplo, né? Que é baseado, acredito que na obra do Graciliano Ramos. Isso. Né?
Os Fuzis. Do Rui Guerra. É um filme relacionado à ditadura militar? É um filme que antecede, inclusive, né? Ele é ali da virada da década de 1963, 64, então ele aborda mais ou menos esse contexto, né? Mas claro que ele não tematiza a ditadura, né? Ele está situando a ação de militares numa área do Nordeste, né? E a forma que os militares agem contra os trabalhadores daquele local. Perfeito. Destaca-se esse período também, professora, o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol. Isso. Fiquei curioso para saber, professor, esse filme fala sobre o quê? O Deus e o Diabo na Terra do Sol é uma obra emblemática do cinema novo brasileiro. O Glauber Rocha, quando produz o filme, ele faz uma obra envolvente que procura tratar de questões mitológicas brasileiras, de tratar de questões do sertão nordestino brasileiro. Um pouquinho de conflito social. Conflito social presente, né? Então, tratando dessa uma espécie de caleidoscópio humano brasileiro, o Glauber ele faz um grande clássico do cinema brasileiro e do cinema novo. Né? Ainda que o Terra em Transe, desse mesmo diretor, seja uma obra politicamente mais incisiva, né? Porque trabalha justamente a questão da mídia da década de 60 e nas relações políticas, né? Então, o Glauber sempre foi um diretor controverso, né? E o Deus, o Diabo na Terra do Sol, e o Terra em Transe e outros filmes que ele fez não são filmes de fácil acessibilidade, né? Então, as pessoas muitas vezes assistem o início e desistem, porque de fato são obras bastante fragmentadas e complexas, né? Perfeito. O professor estava citando a questão da ditadura militar, quando a gente falou do filme Os Fuzis, né? A ditadura militar, professor, ela de certa forma, ela freou várias manifestações artísticas. Não foi diferente com o cinema nacional, né? O cinema nacional, ele viveu, inclusive, um período em que pouquíssimas produções foram realizadas nesse período, principalmente no final dos anos 60 e início dos anos 70. Né? Eu gostaria que o professor falasse um pouquinho sobre essa relação nada amigável do cinema nacional com o período da ditadura militar. Eu sempre costumo falar, até quando eu destaco isso, né, que a ditadura civil-militar, eu costumo falar civil-militar porque houve uma colaboração civil nesse processo, ele sempre foi um dos responsáveis por deixar que o cinema brasileiro seja visto por nós como uma espécie de cinema estrangeiro, inclusive, né? Ou seja, se facilitou a entrada de obras norte-americanas, de seriados norte-americanos, uma programação que, né, falaria muito pouco sobre o Brasil em si. Era uma determinação capitalista para o indivíduo, mais ou menos isso, né? De certa forma, né? E claro que, ainda que ele tenha impregnado censura, controlado alguns meios de comunicação, não conseguiu, digamos, encerrar com o cinema, né? Diminuiu a produção, sim, mas algumas resistências acabaram produzindo cinemas inovadores, né? O próprio cinema da Boca do Lixo, por exemplo, em São Paulo, é um exemplo disso, né? Com filmes contestadores, usando de estratégias alegóricas para fazer obras difíceis de serem entendidas muitas vezes, porque está falando de um contexto, de um período, mas na verdade está falando da ditadura, né? Então as pessoas tinham que muitas vezes decifrar esses enigmas, né? Mas veja só para verificar, ao mesmo tempo que tu tens isso motivado pela ditadura civil-militar, tu tens também na década de 70 a criação da Embrafilme, justamente dentro do período da ditadura, para fomentar produções cinematográficas. E é a partir da Embrafilme que a pornochanchada se torna um tipo de cinema produzido em grande escala e com grande sucesso de espectadores, né? Algumas das grandes bilheterias do cinema brasileiro são de pornochanchadas. Então, ao mesmo tempo que tu tens o controle, tu tem também a criação de um aparelho, né, que vai fomentar, de certa forma, a produção cinematográfica. Então, às vezes é contraditório, né? Exatamente. Mas claro que a Embrafilme, ela é importante no seu surgimento para fomentar o cinema nacional, mas a questão que tem que se destacar também é a qualidade dos filmes, né? Muitos deles são deficitários no sentido do seu roteiro e produção. Dá para recordar, por exemplo, professor, que no final da década de 70 e década de 80, infelizmente ou felizmente, enfim, cada um vai analisar como quiser, o Brasil caminhou nessa linha do cinema, o cinema brasileiro caminhou muito em filmes pornográficos, né? Isso aí apareceu demais, né? Inclusive, eu sou de uma geração em que
sinônimo de cinema brasileiro era um filme pornográfico, né? E graças a Deus que isso hoje acabou, não tem mais. Pois é, Rogério, mas assim, acabou, mas ao mesmo tempo, isso de certa forma ficou no senso comum das pessoas. Então o preconceito que se criou com o cinema nacional brasileiro, ele ainda vem dessa geração dos filmes das pornochanchadas, que, né, de fato usavam no primeiro momento como uma forma até de contestação, de exposição, porque é uma conjuntura histórica também, né, ligada ao erotismo, que não é só no Brasil, é mundial, né? Mas o nosso cinema, ele acabou sendo massacrado por esse tipo de produção, e as pessoas que, né, consumiam ficaram, de certa forma, presas a essa visão preconceituosa do Brasil, esquecendo que nós tínhamos também o cinema novo, o cinema boca do lixo, as próprias chanchadas, que não tinham nada de pornografia, né? Então, veja que a qualidade do cinema nacional brasileiro, ele é muito questionado por esse olhar do passado recente, né? E isso, eu creio que as pessoas... É difícil de ser quebrado, e isso é um trabalho a longo prazo. Para as próximas décadas ainda, né, professor? Para as próximas décadas, sem dúvida. Bom, as grandes produções, assim, que fugissem um pouco desse tema, elas foram surgindo bastante ali nos anos 90, né? Houve um fomento por meio de incentivos fiscais de empresas, né? Que ajudassem, que contribuíssem com a produção nacional. E, de certa forma, isso, não sei se eu posso usar essa expressão, quero que o professor me corrija se não puder, reativaram, de certa forma, o cinema nacional, professor. Por outro lado, a gente viveu uma espécie assim de paradoxo, porque foi exatamente nesse período, professor, que começaram a acabar aquelas grandes salas, os cinemas propriamente ditos, né, com 1.000, 2.000 lugares. Cada vez mais as projeções foram sendo exibidas em salas de cinema, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que o país resgatava, né, uma forma de produzir cinema, ele também, de certa forma, eu não quero usar a expressão excluía, mas ficava difícil, né, a gente ter acesso àquelas grandes salas de cinema conhecidas, que eu também sou desse tempo, de grandes salas, né, professor? 1.000, 2.000 lugares. Hoje não, hoje eu vou levar, por exemplo, meu filho ao cinema, tem lá uma sala de 300 lugares, 250 lugares, né? É um outro período, né? Então, não sei se eu posso colocar assim como sendo um paradoxo essa década de 90, o início dos anos 2000, professor? Perfeito, Rogério. Assim, é claro ali que o período do Fernando Collor, ele acaba com o Embrafilme, por exemplo. Ou seja, né, se tira todo tipo de investimento do Estado na arte cinematográfica. E essa reativação, ele tem um nome, inclusive, dentro de uma historiografia do cinema, que se chama o cinema da retomada, que de fato traz alguns investimentos privados que vão motivar e fomentar novas obras, né? Então, o Quatrilho, por exemplo, nesse contexto, o Central do Brasil, filmes que foram indicados ao Oscar, inclusive, né? Então, há uma reativação, Canudos também, eu acho que Canudos também. Nós temos uma série de bons filmes produzidos, Carlota Joaquina, né? Então, tem um novo cinema surgindo aí. E claro que já lá no fim dos anos 80, fim dos anos 90, essa questão dos cinemas de rua ou de calçada, né, vai ser notório, assim, perdendo espaço, devido também a baixo nível a baixa quantidade de espectadores, em prol do surgimento desses cinemas de shopping centers, né? Então, a lógica muda, de fato, na forma de tu exibir o filme comercial, né? Então, tu deixa de ter essas grandes salas onde tu vai exibir uma sessão ou duas para ter 5, 6 sessões, que vai resultar mais bilheteria. Então, há uma lógica capital presente nessa lógica, né? E claro que o cinema nacional brasileiro, eu sempre falo nacional brasileiro porque, né, há outros cinemas nacionais, né? Mas pensando essa questão do cinema brasileiro, há leis que protegem, né, a obra cinematográfica no Brasil e obrigam, de certa forma, o exibidor a ter lá um número X de filmes nacionais por mês. Então, é necessário, infelizmente, que seja obrigado, né, porque se não fosse, ocorreria, que já ocorreu, né, de ser majoritariamente ou apenas filmes
norte-americanos presentes nas sessões. Então, é lamentável que exista leis protecionistas, mas, ao mesmo tempo, é benéfico para o nosso cinema nacional. O professor, passou muito rápido a nossa conversa, nosso tempo está acabando, mas eu tenho mais uma pergunta para que o senhor responda de uma maneira bastante rápida para mim. No ano de 2013, o Brasil registrou aí um recorde, de produções, 127 filmes, 9 desses filmes, inclusive, ultrapassaram a bilheteria de 1 milhão de espectadores. Será que a gente consegue retomar isso, professor? É bem difícil, Até pelo momento econômico que vivemos? Pela questão econômica, A Petrobras, que era um dos grandes fomentadores do cinema nacional, está envolvido numa série de problemáticas econômicas e políticas, E é evidente que se freia também o investimento do Estado, por exemplo, nessas produções. Agora, eu torço muito para que o cinema brasileiro ele readquira seu status de arte, de entretenimento, que não sejam apenas comédias produzidas por emissoras de TV, mas que tenha também uma produção de estúdios e também de produtores independentes, que possam levar a criatividade e o nosso valor histórico e cinematográfico para as telas e para que as pessoas possam apreciar isso de uma outra forma. Professor Alexandre Macari, do curso de História do Centro Universitário Franciscano. Muito obrigado pela sua presença aqui no Unifra Entrevista, professor. Eu que agradeço, é um prazer falar com você sobre cinema ainda mais. Legal, olha só, nós voltamos na próxima semana com um novo tema. Você pode acompanhar o Unifra Entrevista nas reprises aqui no canal 15 da NET ou ainda no Unifra Online, o nosso canal do YouTube. Nós voltamos, como eu disse, na próxima semana. Um grande abraço a todos e até lá.